Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje vamos conhecer a história da Nadia McCraffy. Nadia é um exemplo de como um EQM pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa. Depois de ser mordida por uma cobra quando criança, ela teve uma experiência de quase morte muito bonita. Ter que voltar à vida depois da EQM foi uma enorme decepção para ela. Seu desejo de estar novamente no mundo espiritual de amor e paz a levou a tentar suicídio em 2 ocasiões. Essas tentativas resultaram em 2 EQMs. Em sua última tentativa, a EQM acabou fazendo a sua vida mudar drasticamente. A partir dela, Nadia se dedicou em décadas a serviço aos moribundos e à divulgação do conhecimento de experiências de quase morte. A grande maioria das experiências de quase morte relatadas publicamente nas últimas 4 décadas foram descritas como agradáveis e até mesmo gloriosas. As pessoas que têm EQM são muito mais propensas a voltar acreditando que existe vida após a morte. Estudos mostram que entre 76% a 100% daqueles que tiveram uma experiência de quase morte acabam concordando com a afirmação: a vida após a morte definitivamente existe. Relatos de experiência de quase morte é a principal razão para quem nunca teve uma experiência acreditar. A experiência de quase morte atua como uma prova autojustificativa, empiricamente certa de Deus, deuses e vida após a morte, já que essas experiências são coerentes, estruturadas e detalhadas. Elas são fundamentos tão válidos e justificados para acreditar quanto uma experiência física. As experiências de quase morte muitas vezes foram descartadas pela filosofia como sendo um subproduto de um cérebro com defeito. Mas nos últimos anos, a grande profundidade e variedade dos estudos de EQM revelam que elas não podem mais ser ignoradas. Elas são comuns o suficiente para exigir a nossa atenção. No mínimo, as EQMs revelam que o nosso cérebro, ou nossa mente, ou talvez o termo certo seria nossa existência, seja um quebra-cabeça misterioso e complicado que estamos apenas começando a desvendar. As experiências de quase morte podem nos permitir espiar por trás da cortina para ver o mundo espiritual em primeira mão. A Nadia McCraffy transformou a sua experiência em uma chama de esperança para as pessoas desenganadas pelos médicos. No leito da enfermidade ou em meio a uma tragédia, onde a fragilidade da alma se torna mais perceptível, que aparecem as perguntas: por que eu? Por que comigo? O que eu fiz para ser punido? Será que Deus existe? Será que Ele se importa comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Nossos dias passam como um filme diante dos nossos olhos, buscando uma causa e um propósito para a dor. E quando percebemos a brevidade da vida, que nos questionamos sobre o nosso destino eterno. Neste momento, a Nadia contava a sua experiência em palavras de conforto e esperança. Suas EQMs aparecem nos livros da doutora P.M.H. Atwater, intitulados Crianças do Novo Milênio, de 1999, As Novas Crianças e Experiências de Quase Morte, de 2003, e Nós Vivemos para Sempre, A Verdade Real sobre a Morte. Títulos traduzidos. Ela é uma facilitadora da Associação Internacional de Estudos de Experiência de Quase Morte e dirige a sua própria organização, Change the Face of Death. Traduzindo seria Mudando a Face da Morte. Ou melhor para interpretação em português, Mudando a Aparência da Morte. Nadia é presidente e fundadora do voluntário Angels Staff e chefiou uma organização que treina voluntários a cuidados paliativos. Uma organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização pública de consciência e serviços aos moribundos.
Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Agora vamos conhecer um pouco sobre as suas experiências. Minha primeira experiência de quase morte aconteceu no dia 7 de julho de 1952 e eu tinha 7 anos de idade. Eu era uma criança solitária, com muitas perguntas e uma imensa vontade de aprender. Todos os anos eu passava as minhas férias da escola no convento com os pais da minha mãe, na França. O edifício principal do convento tem pelo menos 4 séculos. Primeiro foi uma capela e depois tornou-se um mosteiro com um seminário circundante. Algumas das paredes antigas têm 1,5 metro de espessura. Ao longo dos séculos, o mosteiro tornou-se uma casa grande e elegante, cercada por um interessante parque de plantas e árvores raras. A casa principal, agora ocupada por meus avós, está localizada no alto de uma colina construída pelo trabalho humano. Aqui era uma vez um tour de guet, uma torre projetada para fornecer uma visão de qualquer pessoa ou coisa vinda de longe. Ainda existe uma passagem subterrânea que já foi um meio de fuga em caso de invasão. No sopé desta encosta íngreme encontra-se um bosque de cerejas selvagens. Ao lado tem um muro de contenção de pedra seca construído com as pedras usadas para a torre de vigia. Neste lugar que eu estava de pé, bem à beira da parede. Eu estava brincando na grama, colhendo flores aqui e ali. Eu simplesmente amo flores, especialmente as ervilhas de cheiro silvestre, que crescem em profusão colorida entre os altos talos dourados de trigo. Eu estava olhando para o campo de trigo, vendo os pontos brilhantes de cores que pareciam me chamar para o campo. Sentia-me espremida pelo trigo que parecia pairar sobre a minha cabeça. Estava me esforçando para chegar até as flores. Claro que eu consigo. Não consegui resistir. Corri para o campo, para a grama alta e espessa. De repente eu parei. Eu perturbei uma víbora vermelha, uma cobra mortal usada pela Cleópatra para sair dessa dimensão. Ela fica perfeitamente imóvel por um longo período de tempo e depois enrola a sua cauda em um círculo perfeito. A parte superior do corpo ficou ereta e os seus 2 olhos penetrantes olharam profundamente em minha alma. Fiquei petrificada. Eu queria gritar, mas não conseguia me mexer. Uma horrível dor subitamente inundou os meus sentidos, e enquanto a cobra se afastava muito rápido, 2 pequenas manchas de sangue apareceram no meu tornozelo esquerdo. Comecei a gritar sons de morte longos, penetrantes e extremamente altos. Eu não sentia medo, mas sabia que era grave. Sabia que a morte estava próxima. Tentei subir a encosta íngreme, mas os meus passos tornaram-se muito difíceis e depois impossíveis. Eu caí na grama e naquele momento a minha avó desceu do morro correndo. Não querendo assustá-la, eu disse: "Un serpent m'a mordu." Uma serpente me mordeu. Mas ela já sabia. Sentou-se ao meu lado, tirou o avental preto comprido e com as 2 mãos fez trapos compridos e estreitos. Com uma mão em cada perna, ela começou a torcê-las em torniquetes. Ela então circulou a minha perna com um pano torcido e fez um nó. Pegou um graveto que estava próximo no chão. Ela usou a vara para torcer o pano firmemente em volta da minha perna, diminuindo o fluxo de sangue para o coração. Depois de fazer o torniquete, ela tirou a minha sandália, levou o meu tornozelo esquerdo à boca e começou a chupar o veneno. A essa altura, eu estava entrando e saindo da consciência. Tendo feito o que podia, minha avó me pegou, me carregou para casa e gentilmente me deitou em uma espreguiçadeira. Comecei a vomitar sem parar. Em 1952,
Os meus avós não tinham telefone nem carro. Então, ao som dos meus gritos horríveis, meu avô Leon saiu de casa em sua bicicleta. Ele correu como o vento até o telefone público do outro lado da aldeia, a mais de 2 quilômetros de casa. Vencida pelo veneno, caí num estado de inconsciência. Quando recuperei a consciência por um curto período de tempo, me encontrei na cama do meu avô num quarto escuro. Eu vi os 2 médicos que me atenderam em emergência a pedido do meu avô. O médico mais jovem insistia em me dar uma injeção da vacina, enquanto o mais velho achou que não adiantaria nada. Depois de uma longa discussão, o médico mais jovem venceu e eles me deram a injeção. Enquanto um médico me segurava, senti a picada da agulha do lado inferior direito do meu abdômen, logo abaixo do umbigo. Entrei em coma e permaneci assim por 10 dias. Em coma, eu fiquei alheia à realidade ao meu redor, mas me sentia uma sortuda por ter deixado essa dimensão. Foi então que vi um belo ser de luz, a Senhora da Luz, pairando acima na sala. Ela se apresentou para mim como: Je suis ta petite maman do ciel. Eu sou a sua mãezinha do céu. Ela era tão bonita. Eu ainda a vejo tão claramente como se ela estivesse parada no ar, brilhando como uma luz extremamente brilhante e poderosa. Uma luz maravilhosa que me encheu com uma sensação de serenidade amorosa e calorosa. Meras palavras me faltam quando eu tento descrever a sensação de bem-estar e amor que eu senti na presença dessa luz. De alguma forma eu sabia de tudo. A mente universal da criação, o infinito de tudo. Eu fazia parte e sou parte de tudo. O amor que a Senhora da Luz me dava era tão poderoso e pacífico que deve ser transmitido aos outros. De alguma forma, eu entendo que este é o amor que nos salvará. Devemos cuidar um dos outros e espalhar compaixão em um mundo de muita tristeza e destruição. Deixando meu corpo na minha cama, comecei a flutuar em sua direção. Ela então sorriu e suavemente abriu os braços. Depois levantou as palmas das mãos, me fazendo entender que eu não deveria ir em sua direção. Eu vi que ela queria que eu ouvisse o que ela tinha a dizer. Seja forte e vamos amar uns aos outros. Por favor, compartilhe este amor que eu tenho por você com os outros. Há muitas maneiras de amar, não tenha medo, pois você será guiada. Eu estarei para sempre com você. Você não pode ficar comigo agora. Você vai mostrar o caminho, você vai ser esperança. No meio do jardim, você será a rosa mais bonita e colorida que todas as outras. Quando chegar a hora, você se abrirá para os outros e compartilhará essa mensagem de amor. Falar comigo é oração, e orar é amar. Antes de retornar ao meu corpo, lembro-me de olhar para o estado cinzento e doentio e não sentir dor ou desconforto. Mais tarde, ainda em coma, ela me visitou novamente, e como antes, deixei o meu corpo para estar junto a ela. Ela estendeu a mão e novamente repetiu a mesma mensagem exata de antes, mas com um pensamento adicional. Agora você voltará à vida. Você tem muito a aprender e muito a realizar. Meu amor sempre estará com você, nunca se esqueça. Olhando para trás, uma última vez eu vi um longo vestido branco com um cordão amarrado na cintura. A sua cabeça e ombros estavam envoltos em um material azul. Havia uma cobra verde viva aos seus pés e uma gota de sangue em forma de lágrima em seu pé direito. Ambos os braços estavam estendidos para mim, com as palmas das mãos para cima e a cabeça levemente inclinada para o lado. Lentamente, ela repousou ambos os braços em seu peito, cruzando um sobre o outro. Eu queria tanto me enroscar em seus braços, ficar com ela em vez de voltar para o meu corpo, mas não tive escolha. Meu corpo me reivindicou e eu fui imediatamente dominada pela dor e tristeza.
Não consegui entender completamente o que havia acontecido comigo e tive que ficar na cama por várias semanas. Minha perna tinha inchado 3 vezes o tamanho normal. Isso me assustou, porque era da mesma cor mosqueada da cobra que me mordeu. Consequentemente, eu me recusei a falar. Não queria falar com ninguém. Eu odiava estar de volta a esta dimensão e estava cheia de ressentimentos e desejo de escapar do meu corpo doloroso e desfigurado. Quando me recuperei, descobri que um adulto sobrevive apenas 20 minutos ao ser picado por aquela serpente e eu fiquei mais de 2 horas sem o soro. A minha avó era curandeira e aplicou vários remédios naturais e ervas na minha perna, o que a ajudou. O inchaço diminuiu e finalmente eu consegui me levantar novamente. Foi uma grande vitória. As pessoas diziam que era um milagre eu ter sobrevivido. Finalmente, eu aprendi a andar com bengala, mas o meu corpo levou meses para se recuperar. No entanto, o meu espírito não se curou tão rapidamente. Assim que me recuperei totalmente, o Instituto Pasteur de Paris enviou uma equipe de herpetologistas para investigar o incidente. As víboras eram conhecidas por estar no sul da França, mas não no centro onde eu fui mordida. Perguntei se poderia acompanhá-los e observei enquanto capturavam algumas das cobras. Mais de 30 cobras foram capturadas, colocadas em sacos e levadas a um laboratório para estudos posteriores. Uma enorme serpente foi encontrada a poucos passos da casa em uma antiga roseira. Ela foi a última capturada e elevou para um total de 31 cobras. Depois de algum tempo, comecei a pedir a Teresa alguma explicação sobre a Bela Senhora da Luz. Eu precisava desesperadamente de informações sobre a minha experiência. Ela ficou assustada com o meu relato e eu fiquei cheia de medo e horror pelo que ela disse e ela me advertiu. As pessoas não entenderiam. Elas te prenderiam para sempre se você contasse alguma coisa sobre isso. Daquele dia em diante, ela pensou que eu estava possuída e nunca me deixou esquecer até o dia que ela morreu. Em 1960, eu tinha 15 anos. As pessoas achavam que eu era bonita e brilhante, mas o que elas não sabiam é que eu não queria estar viva. Embora eu fosse muito popular, eu afastava as pessoas de mim e sentia que a minha experiência me fazia diferente. Eu me isolava das outras pessoas. Não pude compartilhar o que eu sentia com ninguém e acabei magoando as pessoas ao rejeitar as suas ofertas de amizade. Depois de ver a Dama da Luz, estar de volta não foi nada fácil. Eu estava bem no começo. Eu pensava que ela voltaria. Eu queria desesperadamente voltar para aquela luz, voltar para ela e ao amor total. Em uma árvore no parque havia um buraco onde o galho havia sido removido e nele coloquei uma estátua da Virgem de Lourdes. Me confortava visitá-la, onde pude recordar a sua memória e expressar o meu amor trazendo-lhe flores. Na parede do quarto da minha avó havia uma outra foto de Maria que me lembrava dela. E eu conversava com ela, mantendo viva a esperança, desejando que ela falasse comigo ou me desse um sinal. A minha adolescência não foi fácil nem boa. Eu era rebelde, lutando contra tudo e todos. As irmãs da escola católica que eu frequentava não sabiam o que fazer comigo e a minha avó brigava constantemente. Eu também estava muito ressentida com a minha própria mãe. Raramente a via. Eu estava determinada a não aceitar nenhum conforto ou apoio dela. Em 1960, após anos de raiva, infelicidade e ressentimento por não poder compartilhar a minha experiência com uma alma empática, o meu desejo de retornar à luz tornou-se muito forte e eu tentei. A minha tentativa de suicídio foi com drogas farmacêuticas. Eu havia encontrado frascos de pílulas de xaropes marcados com advertências vermelhas nos rótulos.
eles estavam escondidos na casa da minha bisavó. Essas drogas pertenciam à minha bisavó Marie, que havia falecido há muito tempo. O seu remédio havia sido esquecido em uma prateleira escura em cima da despensa. Engoli todo o conteúdo de aproximadamente 15 garrafas e fiquei violentamente doente. Vomitei e perdi a consciência. Um dos membros da minha família me encontrou e me levou para um hospital local, onde os médicos bombardearam o meu estômago. Depois de me recuperar dos efeitos físicos, voltei para casa sob a supervisão de um psiquiatra. Alguns meses depois, descobri que restavam vários frascos das pílulas da minha bisavó. Aparentemente, ninguém da família tinha pensado em removê-los. Como diz o ditado, se no começo você não conseguir, tente novamente. E foi exatamente o que eu fiz. Adotei uma abordagem mais sofisticada e calculei metodicamente a dosagem necessária para acabar com a minha vida. Curiosamente, a minha amiga Antoniette, da aldeia, veio me visitar, na esperança de pegar emprestado um livro escolar. Seu namorado Daniel a levou para minha casa e esperou do lado de fora enquanto ela corria para o meu quarto. Quando ela abriu a porta, ela me encontrou em cima da cama vestida em um vestido de baile muito bonito. Eu não mostrava sinais de vida, mas tinha um pulso fraco. Antoniette e Daniel rapidamente me colocaram no carro e me levaram para um pequeno hospital. Desde o momento que tomei o até o momento em que cheguei no hospital foram aproximadamente 2 horas. Os enfermeiros tinham acabado de me levar para a sala de emergência quando mais uma vez eu estava fora do corpo. Flutuei ali por algum tempo, olhei o meu corpo sem vida na maca. No entanto, o verdadeiro eu havia se tornado uma forma confortável e brilhante. Por um tempo, observei enquanto as enfermeiras e os médicos trabalhavam rapidamente para me reanimar. Então, perdi o interesse e a minha atenção se voltou para o longo túnel escuro. No final do túnel, havia uma luz muito brilhante. Eu flutuei até a abertura. Uma vez lá dentro, me movi com o que parecia ser uma velocidade extraordinária, sem esforço. Finalmente alcancei a luz. Meus pensamentos foram dominados por um pensamento claro, ou a luz, a paz, o extraordinário sentimento de amor. Mais uma vez eu estava nele. Então, a voz de um homem extremamente poderoso e alto me disse para voltar porque eu tinha um trabalho a fazer. Comecei a voltar e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Meu momento seguinte foi uma percepção consciente de dor e tristeza terríveis enquanto eu estava deitada na cama. Uma das enfermeiras, uma senhora mais velha e gentil, estava chorando porque achava que eu tinha realmente morrido. Mais tarde, soube que os médicos não conseguiam detectar o meu pulso por aproximadamente 10 minutos e haviam desistido de mim. Na verdade, eles estavam removendo os tubos e agulhas do meu corpo quando os meus sinais vitais voltaram. Surpresos, eles rapidamente retomaram seus esforços e trabalharam febrilmente para estabilizar a minha condição. Nas horas que se seguiram, a névoa de dor que dominava cada respiração não conseguiu impedir a minha tristeza. Não a tristeza pelo que eu fiz, mas pelo que não consegui alcançar. De fora para dentro, eu era uma jovem linda e inteligente com todas as promessas da primavera. No entanto, de dentro para fora, eu era uma prisioneira em uma gaiola dourada feita de carne e osso. A sensação de isolamento que sentimos como humanos é extremamente solitária. Nossa serenidade chega até nós em pequenos pedaços. Como animais famintos, devemos saborear cada bocado com gratidão, sabendo que além desta vida encontraremos serenidade e amor sem limites. Por mais que eu quisesse voltar, fui forçada a perceber que havia sido incumbida e que não poderia me esquivar da minha responsabilidade. Minha escolha foi simples.
Eu poderia viver uma vida distorcida, cheia de amargura, ou poderia aceitar minha responsabilidade com o coração aberto. Alguém poderia pensar que tal decisão levaria muitos anos de agonia. Mas foi como se simplesmente eu tivesse acionado o interruptor e acendido uma nova luz. A luz da minha responsabilidade. Desde aquele dia, nunca mais pensei em... Essa experiência mudou minha vida completamente. Uma vez que entendi que não poderia voltar atrás, parei de brigar com o mundo e comecei a tentar passar o amor que recebia para aqueles ao meu redor. Em meu trabalho com doentes terminais, recorro às minhas próprias experiências em benefício daqueles que estão fazendo a sua transição para outra dimensão. Tendo perdido o medo da morte há muito tempo, sei com cada fibra do meu ser que o amor nunca falha. É essa a certeza que posso transmitir às pessoas que estão morrendo e às pessoas que estão perturbadas e em turbulência. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.